Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do curso Teoria Macroeconômica da Universidade Federal do Paraná. O tema da aula de hoje é oferta agregada no modelo clássico. Até o momento, nós já temos aí algumas percepções a respeito desse mundo clássico, nessa leitura a respeito da evolução da teoria macroeconômica, esse período que precede os desdobramentos apresentados ali pelo Keynes em 1936. E o tema da aula de hoje é exatamente a construção da chamada curva de oferta agregada clássica. Na videoaula anterior, nós chegamos à conclusão que, sabemos nesse momento que o nível de atividade econômica, o nível de produção, é determinado pela quantidade utilizada do fator insumo trabalho. E nós sabemos também que a quantidade do fator insumo trabalho é determinada pelas condições de oferta e demanda no mercado de trabalho. Lembremos que as condições de demanda e oferta por trabalho, como nós vimos na videoaula anterior, é determinada exatamente pelas condições de otimização dos agentes representativos desse mercado de trabalho, quais sejam os empresários, as firmas, na tentativa de sempre otimizar o seu nível de bem-estar, sobretudo levando em consideração a necessidade de maximização de lucro, e os consumidores trabalhadores, na tentativa ali de otimizar o seu nível de bem-estar, tendo em vista o trade-off renda-lazer. Nós observamos que a curva de demanda por trabalho, por ela nós exibimos uma relação negativamente relacionada, a demanda por trabalho ela é negativamente relacionada com o salário real, e a curva de oferta de trabalho é positivamente relacionada com o salário real. Sob condições de equilíbrio entre a oferta e demanda, nós temos ali um nível ótimo de emprego, chamado pleno emprego, e é esse nível de emprego que determina exatamente a quantidade de produto da economia ou atividade econômica, tendo em vista os pressupostos já apresentados dentro desse debate teórico. Então, o nosso exercício hoje, uma vez que já sabemos que é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho o determinante, quais são eventuais, de onde vêm eventuais efeitos de choques exógenos que podem fazer com que lá no mercado de trabalho a economia saia desse ponto de equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. É por conta desses possíveis desajustes observados ali no mercado de trabalho que nós iremos conseguir entender a construção aí da nossa curva de oferta agregada nessa percepção clássica. Então vamos relembrar aí alguns aspectos, alguns pontos já observados nesse ambiente clássico no que diz respeito sobretudo ao ambiente associado à informação sobre o comportamento de preços. Então, pessoal, inicialmente vamos lembrar ali que na construção da curva de demanda por trabalho, a condição de maximização de lucro é muito importante na tentativa de investigarmos o formato da curva de demanda por trabalho. Nós sabemos que a condição de maximização de lucro apresentado pelas firmas é dado pela igualdade entre o salário real e a produtividade marginal do trabalho. Ou seja, os empresários, as empresas, elas contratam trabalhadores até o ponto onde o salário real seja igual à produtividade marginal do trabalho. Eu posso reescrever essa condição de maximização de lucro de uma forma diferente, preservando e respeitando essa maximização de lucro. Se nós observarmos essa segunda equação, que mantém a condição de maximização de lucro das empresas, simplesmente eu estou considerando agora que o salário nominal é igual ao preço vezes a produtividade marginal do trabalho. Vejo que a diferença da primeira condição para a segunda condição simplesmente é
tirar o preço dividindo o salário nominal, né, e agora multiplicando pela produtividade marginal do trabalho. Então, nessa situação aqui, eu tenho que a condição de maximização de lucro é dado pela igualdade entre o salário real e igual à produtividade marginal do trabalho. Simplesmente agora eu estou dizendo que o salário nominal é igual ao valor da produtividade marginal do trabalho. Eu tenho agora um novo conceito, né? O chamado conceito de valor da produtividade marginal do trabalho. E o que é o valor da produtividade marginal do trabalho? Simplesmente é o produto do preço vezes a produtividade marginal do trabalho. Por que nós estamos fazendo isso? Né? É uma tentativa de nós facilitarmos aí o entendimento do efeito que os preços exercem sobre o mercado de trabalho, para daí nós entendermos a dinâmica de alteração das condições de equilíbrio lá no mercado de trabalho. Então, uma primeira tentativa, né, uma vez que a gente apresenta aí o problema de investigação por aproximações sucessivas, né, respeitando aí a condição de maximização de lucro agora sobre o conceito do valor da produtividade marginal do trabalho, ou seja, assumindo que o salário nominal seja igual ao preço vezes a produtividade marginal do trabalho, eu consigo, por esse conceito agora, por essa segunda condição, né, eu consigo agora estabelecer a relação lá no mercado de trabalho, respeitando a relação entre salário nominal e emprego. Qual é a diferença em relação àquela construção anterior da videoaula passada, né? Simplesmente agora, a curva de demanda por trabalho, ela não é mais determinada única e exclusivamente pela curva de produtividade marginal do trabalho. Agora, a curva de demanda por trabalho, ela é determinada pela curva do valor da produtividade marginal do trabalho, não é? Uma vez que agora a relação estabelecida no mercado de trabalho é simplesmente a relação entre o salário nominal e a quantidade aí, do fator mão de obra, não é? E o que isso é importante? Por que isso é importante? Né? Isso é importante porque a partir de agora eu posso observar o impacto que os choques de preços causam eventualmente nas condições de demanda por trabalho. Né? Mais à frente a gente vai observar o efeito que esses choques de preços podem causar ali nas condições de oferta por trabalho. Mas momentaneamente vamos tentar identificar aí o efeito que os choques de preços causam nas condições de demanda por trabalho, respeitando a condição de maximização de lucro aí das empresas. Vamos assumir essas relações de preço aqui, né? Imagina um nível de preço inicial P1 e no segundo momento ocorre um aumento de preço na economia. Digamos que os níveis de preços dobraram, né? Foi para 2P1. Então, necessariamente, 2P1 é superior a P1. Né? Vamos imaginar que ocorra mais uma vez um aumento de preços na economia. Agora, os níveis de preços eles triplicaram em relação ao valor original do preço. Então, agora o nível de preços é 3P1. Então, P1 é menor do que 2P1, que 2P1 é maior que P1, e automaticamente 3P1 é superior a 2P1. Não é? Então, o que nós estamos fazendo aí? Nós estamos absorvendo os chamados choques de preços. Eu estou partindo do pressuposto que esteja ocorrendo um choque de preços, um aumento de preços na economia. Nesse momento, não é o nosso objetivo saber o motivo pelo qual os preços eles estão se elevando, né? Nesse ambiente clássico, né? A próxima videoaula ela terá esse objetivo de nós entendermos o que determina preço sobre a percepção macroeconômica clássica, mas nesse momento vamos simplesmente absorver esses choques de preços e tentar entender qual o efeito e o impacto que os choques de preços causam exatamente no mercado de trabalho. Bom, como os choques de preços eles estão sendo absorvidos nesse mercado de trabalho, e é um choque a priori exógeno, né? Observem no gráfico que agora, pelo fato de nós estarmos considerando a demanda por trabalho sendo determinada pela curva do valor da produtividade marginal do trabalho, dado a produtividade marginal do trabalho, o aumento de preços está causando simplesmente um aumento ou um deslocamento na demanda por trabalho. Né? Observem que
à medida que o nível de preços está se elevando de P1 para 2P1, fez com que a curva de demanda por trabalho, apresentada e representada pela curva do valor da produtividade marginal do trabalho, simplesmente esse efeito expansivo dos níveis de preços está causando um deslocamento dessa minha curva de demanda por trabalho. É óbvio, né, pessoal? É intuitivo isso. Observem que se os níveis de preços eles estão aumentando de forma generalizada, lembrem que o objetivo das firmas nesse momento é o quê? Maximizar o lucro. Como é que as firmas elas maximizam o lucro? As firmas elas maximizam o lucro a partir do aumento da sua receita total ou a redução do seu custo total. Nesse momento, o que está ocorrendo, né? Eu estou observando que os níveis de preços estão se elevando e as firmas elas podem incrementar o seu lucro sobre duas formas. Uma é via aumento das suas receitas, uma vez que a receita é preço vezes quantidade, e outra é o fato de que os seus custos eles estão diminuindo, né? Por quê? Porque os custos envolvendo aí um aumento de preços faz com que, na média, os salários reais eles se reduzam, e o salário real é exatamente o valor de remuneração da contratação dos trabalhadores. Então, na medida em que eu estou absorvendo o aumento de preço na economia, na medida em que o mercado de trabalho esteja absorvendo esse aumento de preço na economia, de P1 para 2P1 e na sequência para 3P1, automaticamente a demanda por trabalho está se expandindo. Nós sabemos que quem demanda trabalho exatamente são as empresas, são as firmas, e as firmas elas estão observando que elas estão tendo uma oportunidade de aumento das suas receitas, né, um vetor de expansão dos seus lucros, e automaticamente essas empresas elas podem contratar mais trabalhadores agora porque os seus custos de contratação também estão diminuindo. Então as empresas e as firmas elas se veem na oportunidade de estar contratando mais trabalhadores, porque elas podem aumentar os seus lucros sob duas formas, né? Uma via aumento das suas receitas, porque na medida em que os preços estão aumentando, essas empresas estão sendo estimuladas a expandir o seu nível de produção e aí ampliar mais a sua receita, e aí essas empresas elas aumentam o seu nível de produção contratando mais trabalhadores. Óbvio que essa expansão do nível de trabalhadores pode ser visualizada tendo em vista que, uma vez que os níveis de preços estão diminuindo, a contratação de uma unidade a mais de trabalhador agora tem um custo cada vez menor porque os salários reais estão diminuindo. Então, o primeiro efeito que nós podemos identificar nesse momento é que no mercado de trabalho é que um aumento positivo, né, um aumento generalizado aí nos níveis de preços vai fazer com que haja uma expansão na demanda por trabalho por parte das empresas, como nós conseguimos aí visualizar nesse gráfico. Então, pessoal, guardem essa informação, né, que ela será muito importante nessa tentativa de nós construirmos aí a nossa curva de oferta agregada. O segundo ponto, né, que devemos levar em consideração é lembrar daquela nossa hipótese de informação perfeita, né? O que foi que nós comentamos em relação a algumas hipóteses básicas que estão sendo consideradas aí nessa chamada macroeconomia clássica? É que os agentes eles têm uma informação perfeita acerca de movimento de preço e, naturalmente, acerca dos movimentos dos salários nominais. Né? Então, a hipótese de informação perfeita, como eu havia comentado, né, em vídeo aulas anteriores, é que a ideia de informação perfeita está associada exatamente a um ambiente onde as empresas elas estão atuando em um mercado do tipo concorrência perfeita. Né? Qual é a característica de um mercado do tipo concorrência perfeita? Existe nesse mercado uma infinidade de produtores, firmas, assim como existe uma infinidade de consumidores, né, demandantes dos bens e serviços finais que essas empresas estão produzindo. Então, automaticamente, a entrada ou a saída de qualquer um desses agentes, né, vamos lembrar, pouco afeta o movimento de preços. Então,
a informação, né, todos os agentes sabem a priori como se comportam os níveis de preços, né? Dificilmente uma empresa, ao estabelecer um aumento de preços acima daquela média de preços ao qual esse mercado esteja estipulando, possivelmente essa empresa vai ser expulsa do mercado, expulsa no sentido de que ninguém eventualmente irá comprar bens dessa empresa, porque todas as outras empresas estão respeitando os níveis de preços até então vigentes, né? Então, vamos imaginar, pessoal, também a outra hipótese associada de que não há barreiras também do ponto de vista das negociações salariais entre trabalhadores e empresários. Então, uma hipótese fundamental aí que sempre é considerada nesse ambiente clássico é que os preços e os salários são perfeitamente flexíveis. Tá? Então, dado um aumento de preços, dado uma variação de preços, necessariamente os trabalhadores eles irão demandar um aumento de salário nominal na mesma magnitude de expansão dos níveis de preços. Por quê? Porque a informação ela é perfeita e os trabalhadores, dado o aumento de preços, começam a demandar junto às empresas, junto às firmas, um aumento de salário nominal na mesma magnitude, na tentativa de repor o aumento de preços observado e assim não observar uma perda do poder de compra do seu salário real, né? Então, a hipótese fundamental também que está sendo incorporada aí dentro dessa macroeconomia clássica é que uma vez que os preços e os salários nominais eles são perfeitamente flexíveis, né, uma variação de preços naturalmente impacta numa variação do salário nominal, ou seja, uma variação de preços necessariamente é igual à variação de salário nominal. Então, é óbvio que se eu estou carregando, eu estou capturando os choques de preços que estão sendo observados na economia, repetindo, o nível de preços está se ampliando de P1 para 2P1 e sequencialmente para 3P1. Naturalmente, uma vez que a informação ela é perfeita, né, e que não há barreiras para reajustes nos níveis de salário nominal, os níveis de salário nominal também vão se ampliar de W1 para 2W1 e naturalmente, sequencialmente, para 3W1. Qual o resultado disso tudo, né? O resultado disso tudo, uma vez que a informação ela é perfeita e uma vez que os preços e os salários nominais eles são perfeitamente flexíveis dentro desse ambiente macroeconômico clássico, o salário real ele sempre será constante, né, pessoal? W1 sobre P1 naturalmente é igual a 2W1 sobre 2P1, que naturalmente é igual a 3W1 sobre 3P1. Ou seja, corto, né, esses efeitos expansivos aqui e naturalmente o salário real ele sempre se manterá constante. Isso é um resultado muito importante dentro desse ambiente da macroeconomia clássica, né? Isso está ocorrendo simplesmente porque eu estou carregando a hipótese de informação perfeita e também estou carregando a hipótese que os preços e os salários nominais eles são perfeitamente flexíveis. Lembrando que os salários nominais eles são perfeitamente flexíveis porque não existem barreiras institucionais do ponto de vista das negociações salariais entre os trabalhadores e os empresários. Por exemplo, não há presença de sindicatos. Sempre lembrando, né, pessoal, isso é uma hipótese que está sendo incorporada dentro desse ambiente clássico que vai ser duramente criticada ali pelo Keynes em 1936. Né? Então, uma segunda informação, né, só relembrando, uma primeira informação é que agora as nossas curvas de demanda por trabalho elas estão sendo determinadas pela curva do valor da produtividade marginal do trabalho. Simplesmente eu preservo a condição de maximização de lucro das empresas, né? E uma segunda informação agora é que, dada a hipótese de informação perfeita e dada a perfeita flexibilidade de preços e salários nominais tão comuns ali, não é? No mundo macroeconômico clássico, o resultado é que se ocorre um aumento de preço na economia, os salários nominais eles vão aumentar na mesma magnitude, né? De modo que os salários reais eles sempre irão se manter constantes, né? De posse dessas informações, pessoal, nós podemos agora brincar um pouco com a chamada estática comparativa, tentar observar qual o impacto disso no mercado de trabalho.
não é? E por que isso é importante? Porque nós sabemos nesse momento que a variável determinante do nível de atividade econômica no mundo clássico é exatamente o nível de utilização do fator insumo-trabalho. Então, se nós sabemos que o fator insumo-trabalho é determinado pelas condições de equilíbrio do mercado de trabalho, eu quero saber agora quais são os fatores que eventualmente podem causar um distúrbio nesse mercado de trabalho a ponto de fazer com que as condições de equilíbrio não se observe. E se eu não consigo observar as condições de equilíbrio nesse mercado de trabalho, automaticamente eu tenho dificuldades em enxergar os verdadeiros efeitos que determinam o nível de atividade econômica, uma vez que o meu objetivo principal dentro desse ambiente macroeconômico é exatamente observar os movimentos do nível de produto da economia, não é? Pois na sequência nós temos a tentativa de formular políticas macroeconômicas com o objetivo de minimizar essas flutuações cíclicas do nível de atividade econômica. Então, como é que esses choques de preço, uma vez observadas essas relações, né, essas construções que identificamos agora, tanto pelo conceito do valor da produtividade marginal do trabalho, como agora relembrando as hipóteses de informação perfeita e perfeita flexibilidade de preços e salários nominais, como tudo isso afeta as condições de equilíbrio do mercado de trabalho. Então, aí nós temos 3 gráficos, né, pessoal? Vamos identificar agora esse primeiro gráfico aqui, onde esse primeiro gráfico traz relações já identificadas anteriormente, né? Então, lembrando que a condição de equilíbrio ou a condição de maximização de lucro das empresas, eu mantenho, né, agora sobre o conceito do chamado valor da produtividade marginal do trabalho, simplesmente eu estou retirando da divisão aqui do salário nominal com preços e estou multiplicando os preços aqui pela produtividade marginal do trabalho. E, de acordo com os slides anteriores, isso fez com que nós pudéssemos aí estabelecer uma relação entre salário nominal e nível de utilização do fator insumo-trabalho. Comentei com vocês que os possíveis choques de preços, né, o preço aumentando de P1 para 2P1, para na sequência 3P1, isso faz com que haja um aumento na demanda por trabalho, um deslocamento da curva de demanda por trabalho. Lembrem-se que ocorre o deslocamento porque é um efeito exógeno, né? Isso está fazendo com que a demanda por trabalho ela vá se ampliando por conta dos efeitos que nós já discutimos. Então, pessoal, imagina a seguinte situação, tá? As empresas elas estão absorvendo o aumento de preço, né, que está ocorrendo, que nesse momento nós não sabemos de onde vem esse aumento generalizado de preço, nós nesse momento só sabemos que o mercado de trabalho está absorvendo esse aumento de preço. Na medida em que a demanda por trabalho esteja se ampliando, digamos, a demanda por trabalho se ampliou de P1 vezes produtividade marginal do trabalho para 2P1 produtividade marginal do trabalho. Como os preços e os salários nominais eles são perfeitamente flexíveis, o que nós iremos observar? Uma vez que os preços aumentaram e as empresas demandaram mais trabalho, os trabalhadores, né, cientes desse aumento generalizado de preços, o que eles irão fazer? Eles irão demandar um aumento de salário nominal na mesma magnitude de expansão dos níveis de preços. Por quê? Porque eles querem manter o seu poder de compra preservados. Não é? Uma vez que a informação ela é perfeita e uma vez que não existem barreiras para as negociações salariais entre trabalhadores e empresários, né? Uma vez que não há a presença de sindicatos, automaticamente os trabalhadores irão demandar um aumento de salário nominal na mesma magnitude, fazendo com que as firmas, óbvio, elas nesse ambiente macroeconômico clássico, as firmas elas irão absorver essa demanda por aumento de salário nominal, porém as firmas não irão contratar trabalhadores nessa magnitude. Por quê? Uma vez que o salário nominal aumentou, tendo em vista a necessidade de reposição salarial, haja visto o aumento de preços, as empresas, né, as firmas, elas irão
ofertar trabalho nesse nível sequencialmente e automaticamente a quantidade utilizada do fator insumo trabalho mantém-se aqui nesse nível N1. Não é? Veja que, num primeiro momento, houve uma tentativa das empresas ao expandir a sua demanda por trabalho em contratar esse nível de trabalhadores. Porém, uma vez que os trabalhadores eles demandaram mais salário nominal, haja vista o aumento de preço na economia, o que eles fizeram? Demandaram uma quantidade maior de salário nominal, as firmas atenderam e nesse ponto, né, ao nível de 2W1, respeitando o aumento de preços em 2P1, automaticamente a condição e o nível de equilíbrio de utilização, tanto de oferta quanto de demanda por trabalho, se mantém nesse ponto e nessa situação inicial N1. Né? Se mais uma vez ocorre um aumento generalizado de preços, digamos para 3P1, como nós estamos absorvendo esse choque de preço, o processo também se mantém. Né? As firmas elas tentam exatamente agora contratar esse nível de trabalhadores, haja vista a tentativa das empresas maximizarem mais lucro, porém, uma vez que a informação ela é perfeita, os trabalhadores, sabendo que os níveis de preços estão aumentando de forma generalizada, irão demandar um aumento aí de salário nominal, as empresas irão atender, porém, as empresas, uma vez que o salário real vai se ampliar, as empresas elas não irão contratar trabalhadores nessa magnitude, né? As empresas elas vão contratar trabalhadores aqui nesse ponto, haja vista essa tentativa aí de otimizar suas condições de lucro. O fato, pessoal, é que, dado que o salário, qual é a conclusão que nós estamos extraindo aí dessa análise, dessa estática comparativa? É que o aumento generalizado de preços, ao gerar um efeito de aumento dos salários nominais na mesma magnitude, está mantendo aí o salário real sempre constante, né? Como nós observamos no slide anterior. Né? Isso faz com que, no mercado de trabalho, o nível de utilização do fator insumo trabalho sempre se mantenha nesse nível aqui, né? Que é o chamado nível de produto, nível de pleno emprego. Né? E esse nível de pleno emprego é determinado a partir exatamente da condição de equilíbrio entre as condições de demanda e as condições de oferta por trabalho. Então, mesmo que ocorra o aumento de preço na economia, pela hipótese de perfeita informação e pela hipótese de perfeita flexibilidade de preços e salários, e uma vez que os salários reais eles sempre se mantêm constante, o nível de utilização da quantidade utilizada do fator insumo trabalho sempre se manterá nessa condição aqui. E automaticamente, pelas percepções observadas aí da função de produção, o nível de utilização da força de trabalho N1 automaticamente gera um nível de produto Y1. Então, se eu estou chamando esse nível de utilização de emprego de nível de pleno emprego, automaticamente esse meu Y1 aqui representa o nível de produto de pleno emprego. Né? Então, independente dos choques que estejam sendo absorvidos aqui no mercado de trabalho, advindos lá de aumentos generalizados de preços, que automaticamente causam um aumento nos salários nominais da mesma magnitude, isso não se repercute, isso não está provocando um aumento no nível de atividade econômica. Né? Então, nesse momento, a gente já pode intuir que variáveis nominais, no caso preços, não afetam variáveis reais. Né? Quais são as minhas variáveis reais? Nível de utilização do fator insumo trabalho, salário real e o nível de produto. Né? Ou seja, os choques de preço na economia não causam um aumento ou uma variação nas minhas variáveis reais. Observem, pessoal, agora que nesse terceiro gráfico, a relação estabelecida é preço e quantidade. Não é? Então, aqui eu tenho a minha curva de oferta agregada clássica. E a curva de oferta agregada clássica ela é perfeitamente vertical. E por que ela é perfeitamente vertical? Não é? Porque se eu amplio os meus níveis de preços, pelo resultado observado aqui na análise de incorporação dos choques de preço no mercado de trabalho, independente de aumento de preço na economia, o nível de produto sempre se manterá nesse nível Y1. Então, observem, quando eu observei o nível de preços P1, qual foi o meu nível de produto?
Qual foi o meu nível de oferta? Foi Y1. Para um determinado nível de preços P1, eu tenho um determinado nível de utilização da força de trabalho N1, e para N1 eu tenho Y1. Quando os preços foram para 2P1, houve o processo de ajuste de interação aqui entre trabalhadores e empresários, e no final, né, mesmo com o aumento de preços de P1 para 2P1, o meu nível de emprego se manteve aqui em N1, não alterando o meu valor de Y1. Então, para 2P1, eu observo o nível Y1. Né? Quando houve um terceiro aumento, um segundo aumento de preços para 3P1, após o período de ajuste de interação entre trabalhadores e empresários, o mercado de trabalho se manteve aqui na utilização e no nível N1 de insumo de trabalho, de equilíbrio. E automaticamente isso se manteve com o nível de produto Y1. Então, na relação 3P1, né, eu tenho associado o meu valor Y1. Então, qual é a conclusão? Independente de alterações e de variações nos níveis de preços, o nível de produto se mantém constante no nível de pleno emprego. Ou seja, por isso que a curva de oferta agregada ela é perfeitamente vertical. Independente de variações no preços, não há alterações no nível do produto da economia. Então é isso, pessoal. Nos resta agora investigar, na sequência, o que determina preços nesse entendimento aqui da chamada macroeconomia clássica. Isso será um tema para a próxima videoaula.